Este é Jazz Jennings, um menino, que sofre de disforia de género. Disforia, que palavrão. Bem, a disforia não é mais que uma sensação de mal-estar, ansiedade ou depressão, neste caso, em relação ao seu sexo. Olhando para ele, mal dá para acreditar que ele é uma ela. E o caso dele é celebrado pela mídia e por todos aqueles progressistas que desejam ver nisto um sinal de virtude e modernidade, sem realmente se preocuparem com aquilo que Jazz está realmente a passar, mental e emocionalmente. Com um número cada vez maior de crianças que se estão a tornar celebridades, porque são vistos como bravos e corajosos, unicamente por rejeitarem o corpo no qual nasceram, numa tentativa de viver a vida representando o sexo oposto com um cocktail de bloqueadores de hormonas e, mais tarde, doses generosas de silicone e remoção de alguns órgãos, em alguns casos, o moderno mundo ocidental glorificou a sua luta. E até mesmo os mídias declararam a disforia de género como a próxima fronteira, e já sabemos que estas supostas conquistas nunca terão fim, como a próxima fronteira, dizia eu, dos direitos humanos a ser heroicamente transposta. Antes que os inevitáveis inquisitores culturais comecem a guinchar de indignação, nós não temos qualquer problema com adultos, pessoas feitas, como por exemplo esta sensação do YouTube, como esta espirituosa camada branca estampada, deseja a transição para um adulto. Esta pode mesmo ser a única solução para a disforia corporal de género e, na verdade, estamos no ponto de aceitar que, se os pais das crianças que desejam parar clinicamente o processo da puberdade, apesar dos riscos de saúde para a criança, bem, é a decisão deles e eles têm que viver com ela, independentemente do facto dos estudos demonstrarem que a maioria das crianças com disforia superam essa mesma disforia durante a adolescência, tornando-se alguns adultos gay felizes e outros adultos hetero igualmente alegres e satisfeitos com a vida. Mas nada disto interessa a uma sociedade que está rigidamente fixada no objetivo de vomitar qualquer coisa que possa ser vista como uma nova virtude social, um progresso nesta pós-modernidade. A razão, a ciência e a lógica não importam. No seguimento disto, o eminente psicólogo e líder do Toronto Center for Addiction and Mental Health, Dr. Kenneth Zucker, tem sido fortemente diabolizado por, e prestem bem atenção, curar crianças. Com todo o seu reputado conhecimento e a sua vasta experiência, o Dr. Kenneth concluiu que as crianças que julgam ser transgêneros poderão estar a sofrer de autismo, ansiedade ou depressão. Ele afirmou que todo este comércio e fixação em volta das questões do género pode levar a convencer as crianças de que têm o sexo errado. No entanto, tal como tem sido comprovado pelas pesquisas científicas, a maioria das crianças que crescem com a disforia do género e se submetem a um tratamento cirúrgico para a mudança de sexo acabam por, mais tarde, se arrepender. Ele afirmou aquilo que, em qualquer sociedade, de qualquer espaço temporal, qualquer uma menos a nossa, seria considerado como senso comum. Não é por uma criança dizer determinada coisa que nós temos de aceitar, ou que essa coisa é verdadeira, ou que essa coisa corresponde ao superior interesse da criança. Pois não, mas isto é senso comum. É a obrigação dos adultos orientar e educar as crianças, desprovidas ainda de toda a maturidade, experiência e desenvolvimento físico e mental necessários para tomar certas decisões, ou melhor será dizer, para gerirem as suas próprias vidas. A visão do Dr. Kenneth face ao autismo é suportada por um estudo holandês que identificou que quase 8% dos pacientes numa clínica de identidade de género se inseria dentro do espectro do autismo, 7 vezes mais que a mesma percentagem na população em geral, o que sugere que o comportamento transgênero pode ser causado, atenção, pode ser causado pela atração por interesses pouco usuais de algumas crianças autistas. Resultado. Apesar da sua visão médica e científica baseada na sua experiência concreta e sendo universalmente aclamado como um expert na sua área, o Dr. Kenneth perdeu o seu emprego como líder dos psicólogos no Centro Clínico de Toronto, por ter sido acusado de, e passo a citar, curar crianças com disforia de género. É verdade e ouviram bem. Perder o emprego por curar crianças. Não houve lugar,
no processo de acusação, a argumentos ou pesquisas científicas em contrário. Nada. A sua posição laboral foi simplesmente exterminada e ele foi profissionalmente crucificado por exteriorizar ideias que chocam de frente com a contranarrativa que é baseada em nada mais que sentimentos e um rígido autoritarismo ideológico. Chocados com esta decisão e num raro assomo de solidariedade para com o académico que defende uma visão contra a corrente, 500 clínicos e académicos assinaram uma petição como forma de protesto, ao que eles chamaram de decisão política para despedir o reputado clínico. E agora chegamos ao ponto central deste vídeo, que é o policial, muito zeloso e gratuito silenciamento e ostracização de quaisquer ideias ou pesquisas no seio do mundo académico e da investigação que seja catalogado de politicamente incorreto, independentemente das ideias serem cientificamente comprováveis ou não. Lamentavelmente, ninguém socorreu o Dr. James Watson, o eminente cientista e prémio Nobel de renome mundial que foi o corresponsável pela descoberta da estrutura do ADN. Aquilo que o colocou em apuros foi uma declaração, em 2007, que foi a seguinte: não há razão contundente que nos faça afirmar que as capacidades intelectuais das pessoas geograficamente separadas na sua evolução tenham evoluído de forma idêntica. A nossa simples vontade de atribuir poderes iguais de racionalização, tal como o fará uma parte da nossa herança universal, não é suficiente para que assim o seja. Apesar desta ser uma declaração puramente darwinista, uma teoria que é universalmente aceita para todas as espécies, incluindo a nossa, e em todas as áreas, todas menos uma, os grupos humanos e a inteligência. E pela sua declaração darwinista, ele foi catalogado de racista e banido do mundo académico. Teve mesmo de, para sobreviver, vender o seu prémio Nobel, que por acaso acabou por ser adquirido por um multimilionário russo, que acabou por lhe devolver o prémio. Mas a verdade é que, por exteriorizar publicamente ideias darwinistas relacionadas com a inteligência cognitiva de diferentes grupos humanos, com base nas pressões e contingências da evolução, este homem foi destruído, não pela ciência, não pela razão, mas por pressões autoritárias que impõem um controle rígido do pensamento e que existem no mundo académico, nos média e em outras instituições sociais. A ciência e os cientistas que não se submetam à teoria crítica pós-moderna têm de ser, e são de facto, destruídos. Não há lugar a pensamentos desviantes que não estejam de acordo com a doutrina ideológica reinante no mundo académico ocidental. E por tudo isto resta-nos aplaudir o florescimento científico em curso na Ásia Oriental, região que estatisticamente tem populações com o mais alto QI do mundo, e que rejeitam a censura e o horror que foram produzidos no mundo ocidental por uma sociedade diversa e assim unificada que se está a destruir a si própria. Serão eles, no futuro, a dominar as áreas científicas com que o Ocidente está aterrorizado, por causa da sua ideologia que tudo coloca a escrutínio. Por cá, na nossa escola, ensinam-nos desde pequenos que, no nosso mundo ocidental civilizado, a ciência e a razão triunfaram desde há muito sobre o fanatismo. A sério? Portugueses primeiro. Liberta-te.